Olá, amiguinhos! Tudo bem com vocês? Que prazer eu estar aqui com você! E hoje nós vamos lembrar de uma história muito linda que está lá na Bíblia. Mas antes de começarmos essa história, eu gostaria de convidar você a curvar a sua cabecinha e nós vamos falar com Deus. Amém? Pai querido, nós te adoramos, Senhor. Nós estamos aqui porque nós te amamos, nós amamos falar com o Senhor, nós amamos aprender de Ti, Pai, porque a Tua vontade é boa, a Tua vontade é perfeita e agradável, e a Tua palavra diz que a boca diz aquilo que o coração está cheio. Então, nesse dia, nós queremos encher os nossos corações com a Tua palavra. Muito obrigado por cada criança que irá ouvir essa ministração. Obrigada por cada família, nós te louvamos pela Tua palavra, Senhor, que nos ensina e nos dá exemplos de como viver nessa terra uma vida plena, uma vida abundante. Assim eu te louvo em nome de Jesus. Amém, crianças! Que prazer eu te amar e estar junto com você aqui nessa EBD. E hoje, crianças, nós vamos aprender algo que está lá na Bíblia, que está lá em 1 Samuel, capítulo 16. Mas antes disso, vamos falar o versículo do mês de junho. Nós estamos começando o mês novo e nós temos um versículo que fica lá no Salmo 119, no versículo 9, que diz assim: Como purificará o jovem o seu caminho? Presta atenção, criança. Como purificará o jovem o seu caminho? Observando conforme a tua palavra. Salmo 119, versículo 9. Olha que interessante esse salmo, não precisa nem explicar, crianças. Vamos repetir? Salmos, capítulo 119, versículo 9, diz: Como purificará o jovem o seu caminho? Observando conforme a tua palavra. A tua palavra. E aonde está essa palavra, crianças? Essa palavra está na Bíblia, né? A Bíblia nos fala. Quando nós oramos, nós falamos com Deus. E quando nós lemos a Bíblia, é Deus falando conosco. Então agora, vamos passear lá no livro de 1 Samuel, no capítulo 16, que nós vamos aprender quando Davi é ungido rei de Israel. Isso mesmo, crianças. Ó, Davi é ungido rei de Israel. Isso mesmo. Vamos aprender? Olha só. Disse o Senhor a Samuel: Até quando terás pena? Até quando você terá dó de Esaú, havendo eu rejeitado para que não reine mais sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem. Deus, crianças, está falando com Samuel. Samuel, ele estava triste, ele estava com dó de Saul. E Deus diz: Enche um chifre de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos, presta atenção, dentre os filhos de quem, crianças? Os filhos de Jessé, dentre os filhos de Jessé, eu escolhi um rei. Isso mesmo, presta atenção. Então disse Samuel: Como irei, Senhor, pois Saul vai saber disso. Saul é rei ainda e ele vai me matar. Como que eu vou fazer isso? Então o Senhor disse a Samuel: Toma contigo um novilho e diz: Vim para sacrificar ao Senhor. Crianças, então Samuel ouviu a ordenança do Senhor e Samuel pegou o novilho e Samuel foi até o lugar que Deus pediu para que ele fosse. Chegando lá, a ordem de Deus foi: convidarás Jessé para o sacrifício e eu te mostrarei o que há de fazer.
Vocês estão entendendo? Deus estava dando ordens, Deus estava dando uma direção para Samuel, como ele deveria fazer. Então, olha só, convidará Jessé para um sacrifício e lá eu te mostrarei o que hás de fazer. Ungir-me-ás a quem eu te designar. Deus estava dizendo para Samuel que ele iria chegar lá neste lugar e ele iria ungir uma pessoa que ele mesmo, o Senhor, iria escolher. Pois assim fez Samuel como rei, como o Senhor lhe disse. Ele foi a Belém. Então, chegando lá, ele respondeu aos anciãos que ele foi para fazer um sacrifício, né? Como diz a palavra, como o Senhor ordenou a ele, vim para fazer um sacrifício. Lembra que ele levou o novilho? Então ele disse, vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. Então sacrificou ele a Jessé e os seus filhos o convidou para o sacrifício. Sucedeu, olha, presta atenção, crianças. Sucedeu que entrando eles, viu Eliabe, disse consigo, certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porque Eliabe, ele era um jovem bonito, né? Porém, aqui está Eliabe. Porém, o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura. Porque, gente, Eliabe, ele era um jovem bonito, alto, forte. Mas olha o que o Senhor disse a Samuel. Não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura. Porque eu o rejeitei. Porque o Senhor, olha isso, o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, o homem vê por fora, né? Porém, o Senhor, ele vê o coração, crianças. Então, Jessé chamou o outro filho. Jessé chamou Abinadab. Olha Abinadab, crianças. E o fez passar diante de Samuel, o qual disse, nem este o Senhor escolheu. Então, criança, já passou Eliabe e já passou Abinadab. Então, Jessé fez passar Samá. Porém, Samuel disse, também não é este. Também não é este que o Senhor escolheu para ele. Assim fez passar também o Senhor os seus 7 filhos, e foram passando um a um todos os seus filhos diante de Samuel. Porém, disse a Jessé, o Senhor não escolheu esses. Olha, crianças, presta atenção. Todos os filhos de Jessé passaram diante de Samuel. Samuel estava ali a convite de Deus, cumprindo a ordem de Deus, porque ele iria ungir um novo rei. Só que todos os filhos bonito, forte, passaram diante de Samuel e não era nenhum deles o escolhido. Ouçam o que Deus diz então. Assim perguntou Samuel a Jessé, acabaram? Todos os seus filhos já passaram por aqui? Eu já conheci todos os teus filhos? Ele respondeu, não, ainda falta o mais jovem, mas ele está lá apacentando as ovelhas. Então Samuel disse, manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Crianças, presta muito atenção que depois a gente vai finalizar essa história, olha só. Então mandou chamá-lo e fez entrar. Então ele, ruivo, crianças, então ele, ruivo, entrou com seus belos olhos e a sua boa aparência. Disse então o Senhor, levanta-te e unge-o, pois este é ele.
Então tomou Samuel o chifre de azeite e o ungiu no meio de todos os seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Crianças, que história linda! Olha só, aqui nós aprendemos, crianças, que nessa história a palavra de Deus nos diz que o Senhor, ele não se importa com a nossa aparência, o Senhor não se importa com a nossa altura, o Senhor não se importa com as nossas posses, se nós somos feios, gordos, baixos. Então, olha só, Deus enviou Samuel, ele ungiu Davi rei. Deus não se importa com a nossa aparência, com o nosso nível intelectual, com os nossos conhecimentos, com as nossas posses, como eu acabei de dizer para vocês, se somos ricos ou pobres. Davi, ele era esquecido, vocês viram, até pelo próprio pai. Ele apresentou todos os seus filhos, que estavam aparentemente bonitos, bem arrumados, diante do profeta Samuel. E ele esqueceu daquele que estava lá no campo, apacentando as ovelhas. Davi, ele foi esquecido pelo próprio pai. Mas Deus, crianças, ele conhecia o coração de Davi. Deus, ele vê o que está no nosso coração. E Davi, ele tinha um coração submisso. Davi, ele era obediente. E ele era um jovem disposto a obedecer, ele ouvia, ele tinha prazer na palavra de Deus. Ele ouvia e obedecia, crianças. Isso é muito importante. Davi ouvia, Davi conhecia, Davi, ele caminhava com Deus, ele tinha prazer em Deus. Então, olha só, Deus, ele convida eu e convida você, criança. E ele, quando ele entrega algo para a gente fazer, quando ele diz para você, vai falar de Jesus para o seu amiguinho. Se você não for, Deus vai chamar uma outra pessoa. Foi assim aqui, nessa história de Davi. Deus, ele escolheu um ungido, né? Ele escolheu um rei que obedecesse a sua palavra. Então, quando ele escolhe alguém, esse alguém é muito especial para ele, como Davi, alguém que caminhava com ele, alguém que ele conhecia o coração. Crianças, Deus não se engana. Nós nos enganamos muitas vezes com os nossos amigos, nós ficamos tristes às vezes com algo que ouvimos, mas o Senhor, ele não vê a nossa aparência, o Senhor, ele vê o nosso coração. Que nós possamos, eu e você, sermos obedientes, que nós possamos levantar e fazer a vontade de Deus, que nós possamos meditar na palavra de Deus, ouvir essa palavra, que nós possamos obedecer a palavra de Deus. E você aí em casa, você está pronto para cumprir a vontade de Deus? Se você está pronto para cumprir a palavra de Deus, se você está pronto, se o seu coração tem prazer, tem alegria no Senhor, que você continue ouvindo, lendo essa palavra, que durante a semana você possa novamente ler com o papai e a mamãe 1 Samuel 16 e ler e aprender mais como Davi foi ungido rei. Ele que era um filho que estava lá despercebido para o próprio pai, mas ele era conhecido de Deus, ele era amigo de Deus. Então Deus chama alguém e manda ir até a casa dele e pega e levanta ele como um rei. Crianças, que linda essa história! Então agora eu gostaria de orar por você, porque a palavra de Deus diz que ele ama aquele que lê a palavra, ouve a palavra e obedece a palavra. Que eu e você, durante essa semana, possamos estar com os nossos ouvidos sensíveis e prontos para obedecer ao Senhor naquilo que Ele pedir para nós. Amém, crianças? Antes de orar, vamos de novo repetir o versículo que está lá em Salmos, capítulo 119, no versículo 9.
que é uma palavra muito fácil para que a gente possa meditar nela durante toda a semana. E durante todo o mês de junho nós vamos estar guardando esta palavra no nosso coração. Amém? Diz assim: como purificará o jovem o seu caminho? Olha a resposta: observando conforme a tua palavra, a palavra de Deus, crianças. Então, Salmo 119, no versículo 9, que você possa meditar nessa palavra, que você possa reler o 1 Samuel no capítulo 16 e que você possa guardar essa palavra no seu coração, como o salmista diz: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. E o Senhor, Ele tem alegria, e o Senhor, Ele vai caminhar com você. E nós somos e continuaremos sendo os melhores amigos de Deus. Então agora, curva sua cabecinha, eu quero orar por você. Amém? Pai querido, nós te louvamos, Senhor, por essa história tão linda. Obrigada, Senhor, porque o Senhor convidou Davi, o Senhor levantou Davi, porque Davi, ele tinha um coração pronto, um coração que amava a tua palavra, que amou a sua palavra, um coração que sempre esteve pronto a obedecer. Ele não só conhecia, mas ele obedecia a sua palavra. Que cada criança que ouviu essa história, que cada criança que acompanhou comigo sobre a história de Davi, possa desejar de todo o coração também ser amigo de Deus, a ouvir, a aprender e a cumprir os teus mandamentos. Pai, faz, Senhor, em cada lar, sobre cada criança, a tua vontade, e que nós possamos fazer o Senhor conhecido através das nossas ações, das nossas atitudes. Eu oro por cada criança em nome de Jesus. Amém, crianças? Espero que vocês tenham gostado dessa história e que você possa relembrar durante a semana. Um beijo no seu coração. A tia Mari vai se despedir, mas eu volto para uma próxima história. Beijinho e tchau!